e hoje a gente vai resolver a questão 28 do vestibular da UFSC de 2018. Considere uma esfera, um cone e um cilindro com raio de medida R. Sabe-se que a altura do cone tem medida H igual a R, e a altura do cilindro mede o dobro da altura do cone. Nessas condições, a soma do volume da esfera com o dobro do volume do cone é igual ao volume do cilindro. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber se a soma do volume da esfera com o dobro do volume do cone é igual ao volume do cilindro. Então, vamos lá. Começando com o volume do meu querido amigo cilindro. Sabendo outra coisa, pessoal, não podemos esquecer as informações. Todos têm raio R e a altura do cone tem medida H igual a R. Então, basicamente, a altura do cone é igual ao raio e o cilindro tem uma altura que é o dobro da altura do cone, certo? O que acontece então? Eu sei basicamente que o volume do cilindro é π que multiplica o R quadrado que multiplica a altura do cilindro. Mas eu sei que a altura do cilindro é o quê? É 2 vezes o raio, certo? Porque é 2 vezes a altura do cone. Então eu sei que o volume do cilindro vai ser o quê? Vai ser π que multiplica R ao quadrado que multiplica 2R. Portanto, o que eu tenho? Eu tenho que o volume do cilindro é o quê? É 2π que multiplica R ao cubo. Esse é o volume do cilindro. O volume da esfera é o quê? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E o volume do cone? O volume do cone, vou colocar CO, é o quê? É 1/3 de πr quadrado vezes h. Mas eu sei que h é igual a r, então o que eu vou ter? Eu vou ter volume do cone, é o quê? É 1/3 que multiplica π, r quadrado vezes r, R ao cubo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar o dobro disso daqui com isso daqui e verificar se é igual a isso. Então eu vou ter 4/3 π r ao cubo mais 2/3, já multiplicando por 2 aqui, de π r ao cubo. Se eu observar, isso é igual a isso, então 4/3 mais 2/3, isso é 6/3 π r ao cubo. 6/3 é 2 π r ao cubo, que é exatamente o que a gente tem aqui, 2πr ao cubo, portanto a sentença 1 está correta. Sendo assim, já vamos para a sentença 2. Um poliedro convexo possui 6 faces triangulares e 4 faces hexagonais, então o número de vértices desse poliedro é 34. Basicamente, como que a gente resolve isso? Deixa eu fazer aqui para baixo, vamos fazer aqui a sentença 2, certo? Aqui a sentença 2. O que a gente tem? Então, o que a gente tem? A gente tem que ele tem 6 faces triangulares, então 6 triângulos, mais 4 hexagonais. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o número de faces. O número de faces vai ser 6 mais 4, ele vai ter o quê? Ele vai ter 10 faces. Agora, eu vou calcular o número de arestas desse cara. Por que isso? Porque eu vou utilizar a equação V mais F é igual a A mais 2, certo? Então, eu vou ter que, para calcular o número de vértices, eu vou ter que saber o número de arestas e o número de faces. Então, agora eu vou calcular o número de arestas. Arestas dos triângulos vai ser o quê? Eu sei que cada triângulo tem 3 arestas, como eu tenho 6, multiplico por 6. Então, 3 vezes 6, isto é 18. Agora, os hexágonos. Arestas, hexágonos. Eu sei que cada hexágono tem 6 lados, como são 4, 6 vezes 4. 6 vezes 4 é basicamente 24. Agora, para eu saber quantas arestas tem o nosso poliedro, o que eu faço? É totalmente simples, pessoal. Como eu sei que uma aresta ela é compartilhada entre duas faces, o que eu faço? Eu somo todas as arestas individuais de cada face e divido por 2. Então, 18 mais 24 sobre 2, isso aqui vai me dar um número de arestas, não as arestas compartilhadas. Então, eu vou ter 18 mais 24, eu sei basicamente que vai ser 20 mais 22, isso é o quê? Isto é 42. 42 sobre 2, isto é 21. Se eu tenho 21 aqui, eu já posso substituir tudo aqui na minha equação para encontrar o número de vértices. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que vértices mais 10 é igual a A, que é 21, mais 2. Portanto, eu vou ter o quê? Vértices vai ser 21 mais 2 é 23, 23 menos 10 é 13. Então, eu vou ter 13 vértices. Como eu tenho 13 vértices e ele me fala que a gente tem 34, portanto, a sentença 2 está incorreta. Então, a gente faz um X. Beleza, então vamos para a sentença 4. 3 cidades A, B e C estão localizadas de tal maneira que formam um triângulo, conforme a representação na figura abaixo. Então, a gente tem aqui o nosso triângulo. Um ciclista sai da cidade A para a cidade B numa velocidade média de 14 km por hora.
Percorrendo o caminho mais curto, considerando raiz de 2 igual a 1,4, o ciclista levaria 90 minutos para percorrer essa distância nessas condições. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o tempo que ele vai demorar para ir de A até B, sabendo que ele andou 14 km por hora. E se isso é realmente o valor de 90 minutos. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular essa distância. Como que eu posso calcular essa distância? Totalmente simples. Primeira coisa que eu sei. Se eu sei que aqui é 135 e aqui é 15, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é o quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então eu tenho 15 com 135, isto é 150. Então esse ângulo aqui é de 30 graus. Sabendo isso, eu posso utilizar a lei dos senos para resolver a nossa equação. No caso, resolver e encontrar quem que é B. Eu sei que AB vai ser dividido pelo seno de 135, seno de 135, que a gente pode igualar a 15 dividido por seno de 30. Então 15 sobre seno de 30, certo? Então, o que eu sei? Eu sei basicamente que esse cara aqui eu posso passar multiplicando. Então, eu vou ter AB, que é igual a 15. Seno de 30 é meio, então aqui eu vou ter 1 sobre 2. E seno de 135 é o quê? É raiz de 2 sobre 2, certo? Raiz de 2 sobre 2. Então, o que vai acontecer? Esse 2 vai cancelar com esse 2 e eu vou ter 15 vezes raiz de 2. 15 vezes raiz de 2, ele diz para considerar a raiz de 2 1,4. Então, tu vai ter 15 vezes 1,4. 15 vezes 1,4 é 21. Então, esse pedaço aqui é de 21 km. Para a gente calcular o tempo que ele leva, é totalmente simples. Eu sei que a distância é velocidade vezes o tempo. Então, eu sei basicamente, se eu quero saber o tempo, eu pego a distância e divido pela velocidade. Então, eu sei que a velocidade é 14, então eu vou ter 21 dividido por 14. 21 sobre 14 é igual ao tempo, que é igual a 1,5 hora. 1,5 hora é 60 minutos mais meia hora, então mais 30. 60 mais 30 é 90 minutos. Então, como é 90 minutos, de fato, a sentença 4 está correta. Beleza, então, vamos para a sentença 8 agora. Um objeto decorativo é formado pela junção de uma pirâmide com um cubo, conforme indica a figura abaixo. Se as arestas da pirâmide do cubo têm medida igual a 3 dm, então a área total da superfície desse sólido é maior que 63 dm ao quadrado. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a área da superfície desse sólido. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular, sabendo que as arestas, todas as arestas são 3 dm. Então o que eu sei? Primeiramente, um cubo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 lados. Então, a área do cubo vai ser o quê? Vai ser 5, a tampa a gente não considera porque a tampa tem essa pirâmide. Então, 5 vezes cada área, que no caso aqui, 3 vezes 3, então vezes 9. 5 vezes 9 é 45. Então, essa é a área do cubo. Agora falta a área dos triângulos, que é basicamente 4 que multiplica a área de um triângulo. Qual que vai ser a área de um triângulo? Vai ser basicamente 3 que multiplica a altura do triângulo. Já as áreas dos triângulos vai ser o quê? São 4 triângulos. A área do triângulo, quando é um triângulo equilátero, como eu sei que todos os lados são 3, então vai ser raiz de 3 sobre 4 que multiplica o lado ao quadrado, então que multiplica 9. O que vai acontecer? O que eu vou ter? Esse 4 cancela com esse 4, eu vou ter raiz de 3 vezes 9. Raiz de 3 vezes 9, esse é o nosso resultado. Raiz de 3, 9, certo? O que acontece? Eu tenho aqui 45 mais raiz de 3, 9. Então, vamos lá. Eu tenho que saber quanto que dá isso. 45 mais raiz de 3, 9. O que acontece? Eu sei que se esse 3 fosse maior, se fosse raiz de 4, o que eu ia ter? Eu ia ter 45 mais raiz de 4, que é 2, vezes 9. 2 vezes 9 é 18. Então, eu tenho 45 mais 18. 45 mais 18, isso é o quê? 45 mais 18, isto é 63. Então, se fosse 4, seria 63. Como é 3, não é maior do que 63, é menor. Portanto, a sentença 8 está incorreta. Sendo assim, as corretas são a 4 e a 1. Logo, nosso gabarito é o quê? Nosso gabarito é 5. Sendo assim, essa é a resposta da questão 28 do vestibular da UFSC de 2018. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, uma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.